Eu sou a professora Rilva e este vídeo é a continuação de uma apresentação que iniciei ontem, cujo título é A Liberdade de Expressão e o Atual Teatro Democrático. Nesta segunda parte, essa reflexão foca questões de direitos políticos e liberdades civis. Então, os direitos civis e os direitos políticos, ou liberdades civis e direitos políticos, são uma classe de direitos que protegem a liberdade dos indivíduos contra violações por parte de governos, por parte de organizações sociais e por parte de entidades privadas ou outros indivíduos. Então, os direitos civis e políticos asseguram o direito de cada um de participar da vida civil e política da sociedade e do Estado sem discriminação ou repressão. E os direitos civis são, portanto, os direitos que cada pessoa tem de existir em uma sociedade sem enfrentar tratamento injusto ou discriminação. E garantem que haja oportunidades sociais iguais e proteção igual perante a lei, independentemente de raça, cor, etnia, sexo, gênero, religião ou outra característica. Então, os direitos civis existem para proteger os indivíduos de ações do governo e permitindo que os indivíduos participem livremente no sistema político. Isso inclui, claro, votar, ocupar cargos públicos, e os direitos políticos devem garantir que o indivíduo possa ingressar, por exemplo, em um partido político ou optar por votar e expressar suas opiniões sobre esse partido político, de participar de protestos pacíficos, ordeiros, ou de outras atividades políticas sem medo de repressão. Então, tanto os direitos civis quanto os políticos estão no centro dos direitos internacionais referentes aos direitos humanos. E isso, esses dois conceitos são compostos por variáveis que são relativas aos direitos políticos e liberdades civis, de acordo com informações da Freedom House, que é uma organização independente e que pesquisa anualmente, desde a década de 80, os direitos políticos e civis de cada nação e de territórios em todo o mundo. Então, a noção de direitos políticos refere-se à capacidade de um cidadão, dos cidadãos, de uma forma geral, sem haver distinção de nenhum tipo, de participar da vida política e participar e votar em eleições que sejam livres e transparentes. Isso implica um processo eleitoral transparente e com pluralismo partidário. Então, as liberdades individuais são sinônimo também de liberdade de expressão, de liberdade de crença, de liberdade de posição política, de liberdade de religião, de associação,
e de liberdade também de participação, né, em grupos, né, democráticos. Esses direitos e liberdades são, portanto, atributos do chamado Estado de Direito. E para cada país, as informações da Freedom House são distribuídas em pontuações, e quanto maior a pontuação, mais alta esse índice reflete uma situação melhor. Sobre a Freedom House e a pesquisa anual que é feita por essa entidade, daqui a pouco vou mencionar alguns aspectos que podem descrever essa pesquisa que é feita anualmente. E também sempre surge na minha disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, frequentemente surge a pergunta de que diferença existe entre uma liberdade e um direito. Então, as duas palavras aparecem na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E a distinção entre essas duas palavras sempre foi um pouco confusa. E atualmente os conceitos são frequentemente usados de forma intercambiável. Então, ainda que intercambiável, é importante lembrar que essas palavras se referem a diferentes tipos de proteções garantidas. Então, as liberdades civis são proteções contra as ações do governo. Por exemplo, a garantia que tem os cidadãos de exercer o seu direito, de praticar a religião que quiserem, de ter a posição política que consideram mais compatíveis, né, com sua cosmovisão e com a sua maneira de encarar o mundo, a vida de uma forma geral. Então, exemplos de direitos civis incluem, por exemplo, o direito a um julgamento justo, direito a serviços governamentais, direito à educação pública, e aqui no nosso país, direito à saúde pública e atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o direito ao emprego remunerado, o direito a uma moradia, o direito de usar instalações públicas, a liberdade de religião, a liberdade de posição política. E os direitos civis são um componente essencial da democracia. Então, não podemos falar em democracia sem falar em direitos civis. E quando os indivíduos estão tendo oportunidades negadas de participar da sociedade política, estão sendo negados seus direitos civis. E em contraste com as liberdades civis, que são garantidas pela imposição de restrições ao governo. Então, os direitos civis são garantidos pela ação positiva do governo, muitas vezes na forma de legislações. Então, só para lembrar e para fazer uma ligação, né, com a nossa disciplina de diversidade, a discriminação ocorre quando os direitos civis de um indivíduo são negados ou sofrem interferência por causa do pertencimento do indivíduo a um determinado grupo ou classe. Então,
as leis, né, o direito e as leis de direitos civis tentam garantir cidadania plena e igualitária para pessoas que tradicionalmente são discriminadas com base em alguma característica de grupo ou alguma característica identitária. Disse que a democracia no mundo está sob ameaça e está em declínio. Essas pesquisas realizadas pela Freedom House foram lançadas desde final da década de 80, 1980, e a Freedom House lança todos os anos, como organização independente, como mencionei anteriormente, e a partir de já em 2017, que foi o 12º ano consecutivo em que houve uma queda na liberdade mundial, considerando a pesquisa que é realizada anualmente. Então, a partir de 2017, foi percebida uma redução, né, consecutivamente por 12 anos, em 2017, em que houve uma queda na liberdade mundial. O Brasil tem sido considerado ou classificado como um país livre, e também os quesitos, especificamente direitos políticos e liberdades civis, são compatíveis com um país livre. E tem estado sempre no 70º lugar, 73º, no ranking dos países mais livres. No entanto, o relatório desses últimos anos, ou os relatórios, fazem uma referência negativa a questões relacionadas à corrupção, né, que implicaram líderes políticos do Brasil. Então, ainda que tenha havido uma variação no ranqueamento, na posição do Brasil nessa última década, mas há uma referência específica negativa em relação à corrupção, né, que envolveu a alta cúpula política do país, incluindo um ex-presidente da República, que agora foi eleito novamente para o cargo. Então, muitas vezes fazemos comparação com países que aqui na nossa América Latina não são livres. Então, por exemplo, na Venezuela, não é, essas pesquisas alertam para a determinação, né, do mandatário, né, que é, na verdade, um ditador, o presidente Nicolás Maduro, de permanecer no poder, e a crise humanitária decorrente, né, do seu governo tem levado milhares de pessoas a buscar refúgio em países vizinhos. Então, aqui no Brasil, temos recebido muitos refugiados venezuelanos em todos os estados do país, né? Aqui no nosso estado, na Paraíba, também recebemos muitos refugiados.
Então, a Venezuela foi classificada, tem sido classificada ano após ano, como um país não livre. Então, não livre e se encontra perto já, bem próximo da posição 200, né, no ranking, que analisou mais de 200 países, né, 217 países e territórios. Então, a Freedom in the World é o relatório que é global, é anual, sobre os direitos políticos e liberdades civis, composto de classificações numéricas, de textos descritivos também, para cada país. Esta daqui é a capa da edição de 2022. Então, essa edição de 2022 abrange pesquisas realizadas em 195 países e 15 territórios, a partir de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. E aí os resultados saem em 2022, saíram este ano. E a metodologia do relatório é derivada, em grande medida, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948. Então, esse relatório anual mapeia os países do mundo em 3 níveis. Os países livres, que nos últimos anos têm sido aproximadamente 45%, 46%. Os parcialmente livres, que são aproximadamente 30%. E os não livres, que são aproximadamente 25%, com variações, né, de ano para ano. Então, nessa classificação que é feita, são levadas em conta quesitos relacionados aos direitos políticos e às liberdades civis. E os países, né, e também algumas regiões são classificados de 1 a 7, né, sendo 1 mais livres e 7 menos livres. Então, a liberdade no mundo baseia-se nessa premissa de que esses padrões se aplicam a todos os países, a todos os territórios, independentemente da localização geográfica, da composição étnica ou religiosa, ou nível de desenvolvimento econômico de determinada nação. Então, liberdade no mundo opera a partir do pressuposto de que a liberdade para todas as pessoas é melhor alcançada em países com democracias liberais. Então, é preciso lembrar que as fontes que deram origem aos dados dessa pesquisa da Freedom in the World, ano após ano, elas usaram liberdades de classificação com atraso de 1 a 2 anos, né? Porque a publicação ela é feita no ano seguinte à coleta dos dados. Então, os desenvolvimentos políticos recentes não são capturados, provavelmente não foram capturados pelos dados, pelos resultados dessa pesquisa, essa pesquisa cujo relatório de 2022 é este, aqui é a capa, esta daqui que está na parte branca é a capa, e também não está incluída uma classificação do espectro conservador progressista. Não tem essa, digamos, variável, essa dimensão incluída. Se o país é mais progressista, mais de centro-esquerda ou mais
conservador, né, mais de centro-direita. Então, não há outras classificações sobre liberdade no mundo, liberdade em relação aos direitos, né, e às liberdades civis e aos direitos políticos. Há outras classificações que englobam essa dimensão, mas essa classificação publicada anualmente pela Freedom House no relatório Freedom in the World 2020, no caso essa última edição 2022, não, assim, considera essa questão de que o espectro o espectro, né, em que há desde conservador até progressista, ou desde direita até esquerda, poderia ser considerado, né, um espectro. Então, não está considerada, né, essa questão. Por quê? Porque está envolvido também maior liberdade econômica ou maior liberdade social. Então, o espectro mais progressista, mais à esquerda, tem mais liberdade social em relação à liberdade econômica. E o espectro mais conservador, mais à direita, tem mais liberdade econômica. Então, essa dimensão adicional poderia permitir agrupar estados por liberdades e também por ideologia. Como, por exemplo, a Suíça sendo livre, né? Um país como, por exemplo, Zimbábue, seria de uma tirania moderada. Um país aqui da América Latina, por exemplo, Uruguai, seria livre, progressista. A Venezuela seria uma tirania progressista. E países, por exemplo, que são conservadores, livre conservadores, como Hong Kong, né? Hong Kong, vamos dizer país, né? E como em Mianmar, que é uma tirania conservadora. Então, esse espectro é muito importante e o que estou abordando nesta apresentação, na primeira e agora na segunda parte, é essa questão também. Embora a Freedom of the World não vá enfocar esse aspecto. Então, agora, com 23 minutos, vou interromper aqui este vídeo e continuarei no próximo, digamos, perseguindo ainda essa reflexão sobre a questão da democracia, ou o teatro da democracia, e também a liberdade no mundo, e enfocando, claro, de uma forma assim global, mas pontuando de maneira especial o que está acontecendo no Brasil, o que tem acontecido ultimamente e o que está acontecendo agora. Então, até a próxima.